o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ó Deus, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor. Estamos reunidos para o louvor da tua glória, Senhor. Cantamos para a glória do Senhor Jesus, pelo nosso canto, mas que as nossas vidas possam expressar realmente o que cantamos, Senhor. Vivemos para a glória do Senhor Jesus. Eis aqui, Senhor, uma noite, uma oportunidade de lermos a tua palavra e falarmos a tua palavra, Senhor. Que tudo que falarmos também seja glória para a glória do Senhor Jesus, para o próprio Deus e também o louvor do Espírito Santo. Um assunto que iremos falar, sobre o que estamos falando, desse selo, desse batismo, dessa unção do Espírito sobre nós. Um assunto muitas vezes mal entendido, muitas vezes não buscado pelos teus filhos, ó Deus, mas ser propício a nós. Nos dá entendimento, Senhor, que teu Santo Espírito, ó Deus, possa abrir nosso entendimento para compreender as Escrituras. Não queremos ser enganados por nenhum vento de doutrina, Senhor, mas aquilo que estiver na tua palavra com relação a esse assunto, dá-nos o entendimento, ó Deus. Não nos deixe ser levados, Senhor, mas queremos, como aqueles discípulos do princípio, tiveram experiência, tiveram essa realidade com o Espírito Santo, Senhor. Também cada um dos teus filhos, Senhor, que vieram a crer no Senhor, nesses dias, que o Senhor possa se manifestar a nós. Não somente no entendimento, no conhecimento, na teoria, mas na nossa vida diária. Oramos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, começamos a falar do versículo 13, do versículo 14 de Efésios, e na última vez que nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre Deus e Espírito Santo. Começamos então a falar sobre essa doutrina do Santo Espírito de Deus, ou do próprio Deus, Deus e Espírito Santo. Já mencionamos aqui, na última vez. Paulo, então, aqui em Efésios capítulo 1, ele vai acumulando bênção sobre bênção, bênção e mais bênção. Ele vai fazendo uma pilha de bênçãos. E agora ele chega em mais uma delas. Ele diz aqui, em quem também vós. Ele está querendo falar mais algo, uma novidade. Mais uma bênção espiritual da região celeste que nos foi legada em Cristo. Então nós começamos a falar sobre o Santo Espírito da promessa. E mencionamos que aí no versículo 13, uma chave para nós entendermos essa palavra, depois, e quem também vós depois que vocês creram algo vocês viram. Então foi o que nós mencionamos da última vez. Para não ficar nenhuma dúvida com relação àquilo que nós falamos da última vez, a respeito desse ouvir, crer, ser selado pelo Espírito, eu fiz um resumo daquilo que nós falamos na última vez, sobre o ser selado com o Espírito Santo. E nós mencionamos então que esse selo do Espírito Santo é uma experiência distinta e separada na vida cristã, ou é algo que acontece inevitavelmente com todos os cristãos, de maneira que não se pode ser cristão sem esse selo? Então, foi o que nós mencionamos a última vez. Essa é uma pergunta para todos nós. Talvez alguém pode ter ficado com a mente perturbada sobre o que nós falamos, sobre esse selo do Espírito Santo, ou esse batismo com o Espírito Santo. Mas é uma pergunta para todos nós que cremos no Senhor Jesus um dia. É uma experiência conjunta com o crer, ou é separada? Então, foi o que nós compartilhamos, então, na outra vez. Então, você está perguntando ali, não se pode ser cristão sem esse selo? Ou nós somos selados no momento em que cremos? Então, nós discorremos sobre isso na última vez que estivemos aqui. O ensino comum é que você crê, você é selado imediatamente. Isso é uma corrente que se tem no meio da Irmandade. E após o século II, então, alguns creram que esse selo com o Espírito Santo seria o batismo nas águas, batismo por imersão. Mas aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, o versículo é bem enfático, em quem também vós, ali está depois, está em itálico, porque aconteceu algo, nós vimos por aqueles exemplos que nós estudamos no livro de Atos, e algo aconteceu depois que os discípulos creram. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O versículo está dizendo, crendo estáis selados. Mas ele está lá em cima, tem
A palavra depois que cresces, vocês foram selados com o Espírito. Então, nos dá a entender, por esse versículo e por aquilo que Paulo nos ensina nas suas epístolas, que é algo que acontece depois do crer, há um intervalo. E nós mencionamos isso naqueles textos que nós estudamos. Então não se diz, crendo vocês estão selados, mas vocês foram selados, fossem selados, mas depois que vocês creram. Então nós temos o ouvir a palavra, o versículo está dizendo, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nós temos o crer, fosse selados. Ouvir, crer e selar. Irmão, só para não ter confusão, todas essas ações são ações do Espírito Santo. Todas essas ações, ouvir, crer, ser selado, são ações do Espírito Santo. Toda a obra da nossa salvação, da salvação de qualquer pessoa, é obra do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, fala sobre isso. Nós vamos ler palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós já mencionamos aqui no estudo de Efésios. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que nos deu sabedoria, que nos deu prudência, nos deu conhecimento para entendermos essas coisas referente aos valores que Deus tem sobre a salvação, sobre o crer, sobre as coisas que envolvem a palavra de Deus. Então, selados com o Espírito Santo é algo subsequente ao crer, algo adicional ao crer, foi o que nós mencionamos. E as provas nós já lemos, mas se os irmãos quiserem abrir aí, João 14, 16. João 14, 16, diz assim, João 14, 16, vamos ler também o versículo 17. O versículo 17 também é muito importante para nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, parece que para nós existe uma dificuldade de compreender esse versículo 17. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas está dizendo aí, vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Parece que é uma contradição, mas se Ele habita, por que não está? Quem habita não está? Mas aí o Senhor está dizendo, Ele habita convosco e estará em vós, porque haverá um cumprimento da promessa que o Senhor, desde os tempos do Velho Testamento, fez através dos seus profetas. João Batista, o próprio Senhor falou sobre isso, que haveria uma experiência para os cristãos, haveria uma experiência para os discípulos, com referência a esse selo, com referência a esse batismo. Então, para nós fica difícil, mas se Ele habita, por que Ele não está? Mas o Senhor está dizendo que Ele habita em vós e estará em vós. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Capítulo 20, versículo 22, aquele texto onde o Senhor sopra sobre os discípulos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aí eles uma pergunta, os discípulos receberam o Espírito nesse momento ou não? O Beto falou não, mas o Beto estava se referindo no sentido de Atos capítulo 2, naquela experiência que eles tiveram em Atos capítulo 2, que foi uma experiência totalmente diferente das ações que os discípulos tiveram com o Espírito Santo. Irmão. Lembrem que desde o chamamento daqueles discípulos para seguirem o Senhor, desde o chamamento do seu ministério, o Espírito Santo estava envolvido na vida dos discípulos. Eles não teriam nenhum poder sobre os demônios. Lembra que certa vez eles foram enviados, voltaram, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Irmão, jamais, se eles não tivessem sido envolvidos, guardados pelo Espírito Santo, se essas ações dos discípulos não tivessem sido pelo Espírito Santo, eles não teriam nenhum poder sobre o inimigo. Então nós vemos que eles tinham o Espírito Santo.
Mas aqui o Senhor soprou sobre eles, mas eles ainda teriam uma experiência distinta de todo esse mesclar, dessa experiência que eles tiveram com o Espírito Santo até aquele momento. E aí em Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, quando o Senhor está... E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvis. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E até aqui os discípulos ouviram, creram, mas ainda não tinham sido selados. Então, todo mundo está compreendendo, né? Eles já eram cristãos, irmãos? Certamente, sim, eles eram apóstolos. O Senhor os comissionou como apóstolos. Lá em Lucas, salvo engano, capítulo 6, aconteceu isso. O Senhor não iria separar ninguém que não tinha o Espírito para fazer as obras às quais eles foram enviados. Então, até que os discípulos ouviram e creram, mas ainda não tinham sido selados. O selo aconteceu em Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Estavam reunidos, vieram ali sobre eles como línguas como de fogo, e alguns perguntaram: o que está acontecendo com essas pessoas? Estão embriagados? E Pedro então vai explicar o que aconteceu. Então, dessa forma, vemos que o batismo com o Espírito Santo é os selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, mas por que essa diferença de nomenclatura? Por que isso? Nós temos que entender o seguinte: quem está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, a última pessoa a mencionar essa palavra, esse termo, batismo com o Espírito Santo, é Lucas. Lucas, até o capítulo 2 do livro de Atos, usa esse termo, batismo com o Espírito Santo. Depois do de Atos capítulo 2, não existe mais menção desse termo. Paulo, nas suas 13 epístolas, ele não menciona essa palavra, essa frase, batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar cheios do Espírito Santo ou selados com o Espírito Santo. Irmãos, entendam o seguinte: selados com o Espírito Santo, porque nós estamos falando de Efésios capítulo 1, versículo 13, e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo é os selados com o Espírito Santo da promessa. E nós mencionamos então Atos capítulo 8, onde Filipe, o evangelista, desce ali aos samaritanos, prega a palavra de Deus. Eles ouvem, eles creem, mas não são selados. Eles não têm aquela experiência que os discípulos tiveram em Atos capítulo 2. Eles não tiveram aquela experiência que os discípulos tiveram em Atos capítulo 2. Eles ouviram o Evangelho? Sim. Eles creram. Só que eles não tiveram nenhuma manifestação, nenhuma experiência do Espírito Santo na vida deles. Foi necessário ter passado um tempo. Alguns dos apóstolos desceram até Samaria, sabendo que eles tinham ouvido, que eles tinham sido batizados, que eles haviam crido, oraram com eles, e eles receberam então o quê? O Espírito Santo. Atos capítulo 8, nós mencionamos e lemos sobre isso. Depois, em Atos capítulo 9, a própria experiência do Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo. Ele viu o Senhor, caiu por terra. Na verdade, ele creu também, mas teve um intervalo de 3 dias. Se passaram 3 dias, então o Senhor fala com Ananias: olha, vai até meu servo, assim assado. E Ananias então ora por Paulo, e Paulo então recebe o Espírito Santo. Atos capítulo 9 vai falar sobre isso. Em Atos capítulo, nós temos um intervalo então. Atos capítulo 10, nós temos então a experiência do Cornélio. Pedro então tem aquela visão, é enviado à casa de Cornélio. Existiam ali algumas pessoas, eles ouviram, e existe a experiência. Essa experiência é muito interessante dessas pessoas. Eles ouviram, creram, mas ali Pedro foi interrompido. Quando Pedro pregava o Evangelho, falava a respeito da salvação, da obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre todos aqueles que estavam ali reunidos. Mencionamos sobre isso também a outra vez.
falamos. E nós temos Atos, capítulo 19, que é uma continuação, ou na verdade, é o princípio do que Paulo está querendo dizer de Efésios, capítulo 1, versículo 13. A carta de Efésios, capítulo 1, versículo 13, quando Paulo fala, fossem selados com o Santo Espírito da promessa, tem a sua origem, irmãos, aqui. Lembrem que é o mesmo contexto. Atos 19 é um acontecimento na cidade de Éfeso. Paulo chega naquela cidade, encontra de alguns discípulos e pergunta para eles. O que ele pergunta? Recebestes o Espírito Santo quando cresces? Uma pergunta estranha, ou não? Quando você encontra um irmão, ou se você encontra um irmão, paz do Senhor, irmão. Você faz mais alguma pergunta? Não. Você sabe que ela é cristã, que ela é crente. Aí, irmão, essa pergunta do apóstolo Paulo, ela nos ajuda a entender que não é a mesma coisa. Não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo você crer e você não ser selado. Pode ser? Pode. Como aconteceu lá no caso de Cornélio. Amém? Pode ser simultâneo. Pode ser que você crê e você tem uma experiência com o Espírito Santo. Mas por essa pergunta que Paulo faz, recebestes o Espírito Santo quando cresces? Irmãos, não haveria necessidade. Se você recebe o Espírito Santo quando você crê, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu creio, eu aceito Jesus como meu Salvador. E ao mesmo tempo você é selado, por que a pergunta? Recebestes o Espírito Santo quando cresces? E qual foi a resposta dos discípulos? Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Mas eles não eram crentes? Eles não eram crentes? Certamente, irmãos, porque Paulo não haveria batizado eles se eles não fossem crentes. Eles creram naquele que João Batista pregou, que há de vir o Messias. Eles creram em Jesus, eles já eram cristãos. Paulo jamais os iria batizar se eles não fossem crentes. Mas Paulo pergunta, recebeste o Espírito Santo? Não receberam, nem sequer ouviram dizer. Então Paulo batiza e ora por eles, e eles recebem então o Espírito Santo. Eles são selados. Lembrem, irmãos? E houve Atos 19, então, um novo intervalo, só para terminar essa amostra. Então, da pergunta que Paulo fez, nós deduzimos o seguinte: os homens podem crer sem receberem o Espírito Santo como seu. Estão caminhando? Ok? Da pergunta que Paulo fez para aqueles discípulos lá em Éfeso, e Efésios capítulo 1, versículo 13, é uma continuidade daquela experiência que muitos daqueles que estavam ali em Éfeso, quando lessem aquela carta do apóstolo Paulo, poderiam saber do que ele estava falando, ouvir, crer, ser selado. Eles sabiam daquela experiência, do que Paulo estava escrevendo. Então, os homens, da pergunta que Paulo fez em Atos 19, os homens podem crer sem receber o Espírito Santo como selo. Irmãos, se lembrem de uma coisa: a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que crê é muito antes dela crer. Mas como selo, é uma experiência que nós vamos compartilhar ainda mais nessa noite. Se as duas coisas acontecem inevitavelmente juntas, seria uma pergunta desnecessária. E o apóstolo simplesmente perguntaria se eles eram crentes. Se não são crentes? Somos. Então certamente vocês têm o Espírito Santo. Mas a pergunta diz o contrário. Então há uma distinção entre as duas coisas: o crer e o receber, o crer e o ser selado. Então ouviram aqueles discípulos de Atos capítulo 19, ouviram, creram e foram selados. Então agora vamos dar continuidade então a esse assunto. Efésios 1, versículo 13. Então Paulo está falando, continua dizendo para aqueles discípulos lá de Atos 19, quando Paulo escreve Efésios capítulo 1, versículo 13, eles sabem do que Paulo, eles sabem o contexto, eles sabem o que aconteceu com eles mesmos. Algumas daquelas pessoas estavam juntas ali, ouviram, creram, foram selados, eles sabiam que algo tinha acontecido com eles. Irmãos, certamente é uma experiência que deve ter com o cristão, deve acontecer com o cristão. Irmãos, há uma dificuldade muito grande para nós nessa linguagem. É uma limitação da nossa linguagem quando falamos desse assunto. É uma limitação quando falamos batismo com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo. Nós vimos, entendemos que é a mesma coisa. Repetimos, Lucas
ele menciona batismo com o Espírito Santo até o capítulo 2 do livro de Atos. Mas por que Lucas, então, não fala depois disso, selados com o Espírito? Por quê? Porque até o capítulo 2, até o acontecimento do batismo com o Espírito Santo, é o que foi referido pelos profetas. Deus teria que cumprir aquilo que foi prometido. Paulo está falando aqui em Efésios, o Santo Espírito da promessa, ou o Santo Espírito que foi prometido desde os tempos antigos. Essa promessa não vem com João Batista quando nós abrimos o Novo Testamento. Essa promessa é de muito tempo, Isaías fala sobre isso, a partir do capítulo 40, Isaías vai falar sobre esse Espírito prometido. Vamos ler, Isaías 44. Nós não vamos pegar todos os textos que falam sobre essa promessa, irmão, para nós ganharmos tempo. E nosso interesse também não é gerar nenhuma dúvida na mente, no coração dos irmãos. Nós queremos usar as Escrituras para aprendermos com as Escrituras. Então, Isaías 44 diz o seguinte, versículo 3: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías, se começa, então, nós temos um vislumbre dessa promessa. Daquela promessa que se cumpriu em Pentecostes. Essa promessa que Paulo também fala em Efésios capítulo 1. Ouvistes, crestes, fostes selados. E Paulo pegou. Então, essa promessa, vários dos profetas já haviam mencionado ela. Isaías fala sobre ela. Quando nós pegamos Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, vai falar sobre o Espírito que Deus colocaria do povo de Israel, tiraria o coração de pedra, daria o coração de carne, escreveria as leis na mente deles, nos seus corações, daria um Espírito novo, e colocaria nesse Espírito, o Espírito Santo. Lembra dessas promessas? Lá em Ezequiel fala sobre isso. Mas o texto mais propício para nós usarmos com relação a Atos é o que Pedro usou, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 vai falar dessa promessa que se iria cumprir. Então nós estamos vendo textos que falam dessa promessa que se cumpriu em Pentecostes. Que se cumpriu em Pentecostes parcialmente. Então Joel capítulo 2 fala sobre isso. Esse acontecimento. Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios dos céus, mas isso aqui não é para nós no momento, não. Irmãos, nós temos aqui a promessa de que algo iria acontecer no futuro. E o interessante, irmãos, para aqueles que ainda têm na sua mente que não é uma experiência, que tudo é psicológico, o crer é psicológico, você ser batizado com o Espírito, não precisa de uma experiência, não precisa de nada acontecer, ou selados, também nada acontecer. Irmãos, entendam aqui, olha o que vai acontecer, ou o que aconteceria com aquelas pessoas. Que acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Isso é na mente? Não vai? Então eu vou profetizar na minha mente. Isso é simplesmente mental? É simplesmente algo psicológico, algo interno? Não, irmãos. Profetizarão. Tem que ter uma experiência, compreende? Tem que ser algo visível. A pessoa tem que passar. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, o que eles vão fazer? Sonharão. Mas todo mundo sonha. Até quem não é crente sonha, né? Muita gente sonha. Até quem não é crente sonha. Mas está falando de uma experiência com o Espírito Santo. Derramarei sobre vós o Espírito, e quando for derramado, os vossos velhos
sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as minhas servas, sobre as servas, derramarei meu Espírito daqueles dias. Irmão, então não é algo simplesmente, eu criei, eu recebi. Tá bom, então, agora tudo é assim, você crê, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você foi selado. Então agora o encher do Espírito é na mente, o profetizar é na mente, tudo na mente, não tem nada. Aí nós entendemos então, por aqueles textos que nós vimos no de Atos, irmãos, que existe uma experiência, tem que ter uma experiência. Aqui lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, fala assim: qual é o penhor, qual é o sinal, qual é o primeiro pagamento, é a primeira prestação que está sendo dada, ou como diz Lloyd Jones, é uma predicação, é um antigozo do que haverá no porvir. Então não pode ser nada simplesmente na mente. Alguém poderia dizer, mas o apóstolo Paulo, quando Ananias orou, não existiu nenhuma manifestação. Alguém poderia dizer, Ananias foi, orou sobre ele recebeu o Espírito Santo, porque os outros casos tiveram experiência. Lembra? Atos capítulo 2, eram línguas como de fogo, e eles falaram em línguas. Lá, quando Pedro falava para Cornélio e aquela turma, aquelas pessoas, houve uma manifestação. Lá em Atos 19, houve uma manifestação. Alguém poderia dizer, mas e o apóstolo Paulo? Irmãos, o apóstolo Paulo nunca teve uma experiência nenhuma com o Espírito Santo. Abre o livro de Atos. Abre o livro de Atos. Ou abre 2 Coríntios capítulo 13. Lembra daquele texto que fala assim: conheço um homem que há 13 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi elevado aonde? Até o terceiro céu. E teve o quê? Ouviu o quê? Palavras que não é isso, isso não é uma experiência ou é algo psicológico? Ele guardou aqui, ele teve uma experiência. Alguém pode dizer, não, mas ele não teve. Abre o livro de Atos, quantas vezes houve a manifestação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo? E lá em 2 Coríntios capítulo 13, capítulo 12, perdão. Esse mesmo livro, 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre essa experiência então, que ele teve, essa experiência que ele teve certamente com a ação do Espírito Santo. Então ninguém pode crer sem influência do Espírito Santo. Então nós mencionamos aqui Isaías, nós mencionamos Ezequiel, nós mencionamos aqui o livro de Joel, Pedro cita isso lá em Atos capítulo 2, e isso era o prometido. Quando nós abrimos o Novo Testamento, nós abrimos aqui no livro de Mateus, João Batista pregando, olha, o João Batista falando assim, olha, vem um aí, eu os batizo com água, vou parafrasear, nós ganhamos tempo. Eu vos batizo com água, mas vem alguém, do qual eu sou de desamarrar as sandálias, desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra? A sua palha tem na mão, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então, João Batista, ele menciona a promessa. Esse Santo Espírito da promessa que Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 13. O Santo Espírito da promessa. Irmão, havia uma promessa. Os profetas do Velho Testamento falaram sobre isso. João Batista falou sobre isso. O próprio Jesus, quando em Lucas 11 vai falar sobre a oração dominical, quando ele vai falar sobre aquele amigo importuno, quando ele está falando sobre a oração, ele vai falar assim, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas ele está falando para quem? Para os discípulos, dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certamente, mas ele estava mencionando ao que iria acontecer lá em Atos capítulo 2. E nós lemos então João capítulo 14, capítulo 16 fala sobre isso, capítulo 14, 15, 16, 17 fala sobre esse Espírito prometido, sobre algo que iria acontecer com os discípulos, e de fato aconteceu em Atos capítulo 2. Então até aqui nós temos a promessa de que iria acontecer com alguns, e de fato aconteceu. Nós lemos esses textos em Atos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 19. Houve uma experiência. Vimos que houve um intervalo, mas que também pode ser simultâneo, como no caso de Pedro, quando pregou para Cornélio. Mas alguém poderia dizer, então, é somente isso? Somente isso? Então, no Velho Testamento não houve ações do Espírito Santo? Teve que começar tudo isso com os discípulos do Novo Testamento? Jamais, irmãos.
todos os santos do Velho Testamento foram influenciados, tiveram uma experiência, viveram uma vida do Espírito Santo. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, fala assim: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque esse se tornou carnal. Lembra esse texto? O meu Espírito não agirá para sempre no homem. Mas quantos viveram? Aí teve o dilúvio, logo em seguida Noé construiu a arca, teve o dilúvio. Mas quantos viveram antes do dilúvio com uma vida cheia do Espírito Santo? Quando nós abrimos Hebreus, nós temos ali talvez um vislumbre de alguns. Irmãos, nós não podemos dizer que Adão viveu sem influência do Espírito Santo. Para compreender o sacrifício que Deus fez matando um animal, teve que ser instruído pelo Espírito Santo. Quando nós vemos Abel oferecendo o melhor sacrifício, certamente foi influenciado pelo Espírito Santo. Quando nós vemos Enoque andando com Deus, certamente houve uma ação do Espírito Santo sobre esse homem. Quando nós abrimos o Salmo 51, nós vemos ali a oração de Davi, depois do arrependimento do adultério, do homicídio, ele fala assim: não me repulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Lembra dessa oração? Abram lá, Salmo 51. Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E para resumir todas essas pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo, os apóstolos, Pedro diz o seguinte na sua epístola, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os irmãos abram. Para citar inúmeros dos profetas, então tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Porque nunca, 2 Pedro 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então eles tinham o Espírito Santo? Tinham. No Velho Testamento, eles tinham. Alguns dizem que não era como habitação. Você entende assim? Quando nós lemos aquele versículo de Davi, não retire de mim o teu Santo Espírito, assim, parece que fica um pouco difícil. Nós dizemos que ele retira, que está de lado, de cima ou está dentro. Mas nós lemos aqui que no Velho Testamento, inúmeras pessoas tiveram então uma experiência com o Espírito Santo. Os discípulos tiveram uma experiência com o Espírito Santo, mas igual a de Pentecostes eles não tiveram. Igual a de Pentecostes, irmãos, foi uma experiência única, uma experiência que ninguém esquece. Ninguém esquece, muito menos os discípulos. Mas por que precisou daquilo, irmãos? Por que precisou daquilo? Porque o batismo com o Espírito Santo, né, mencionado por esses profetas do Velho Testamento, João Batista, pelo próprio Senhor, e se cumprindo lá no livro de Atos, irmãos, lembram que houve um alvoroço ali, quando aconteceu aquilo? Alguns diziam: estão embriagados. Essa hora do dia, já estão bêbados. Quando há a experiência do Espírito Santo no meio da igreja, o mundo vê. O mundo fica perturbado. O que está acontecendo com essas pessoas? Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, línguas, o que é isso? Há um reboliço. Houve essa necessidade. Se vocês lerem ali a partir de Atos capítulo 2, vocês vão ver como que era a comunidade dos irmãos, a intrepidez que eles tinham, a comunhão que eles tinham. Eles oravam, tremiam o lugar, saíam pregando a palavra. Lembram desses textos? Irmãos, isso é para testemunho do próprio Deus na terra, para que as pessoas vejam que há uma diferença. E há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porque Deus não é tudo no psicológico. Existe essa experiência. Repito, não é um assunto fácil de falar, eu mencionei isso aqui. Existem muitas linhas de entendimento sobre o assunto do batismo com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, mas é uma promessa. Atos capítulo 2, irmão. Atos capítulo 2. Ele derruba qualquer pensamento que possa dizer que o crer e o ser selado é ao mesmo tempo. Atos capítulo 2, versículo 38. Depois que aconteceu tudo aquilo, né? Depois que
daquela experiência que eles tiveram ali do batismo com o Espírito Santo. Esse é o termo correto, até Atos capítulo 2, batismo com o Espírito Santo. Versículo 37 fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu o Espírito: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas o que é para esses? Irmão, certamente é o batismo com o Espírito Santo, só que ele não é mencionado a partir de Atos capítulo 2. Ele não é mencionado, essa palavra, né? Batismo com o Espírito Santo não é mencionado a partir de Atos capítulo 2. Mas Lucas tem que mencionar, por quê? Porque ele tem que falar daquilo que foi prometido pelos profetas, por João Batista, pelo próprio Senhor. Então ele tem que usar esse termo, batismo com o Espírito Santo. Mas após Atos capítulo 2, o termo que vocês vão encontrar é selados com o Espírito. Como diz Paulo, selados com o Espírito Santo a promessa, cheios do Espírito Santo. Os próprios discípulos, em algumas experiências dessas que nós vimos aqui, eles foram cheios do Espírito Santo. Já não usa o termo batizados com o Espírito Santo. Mas Paulo tem que usar selo, essa palavra selo, porque ele está falando de herança. Lá em Efésios capítulo 1, irmãos, Paulo está falando sobre a nossa herança. Nós somos herdeiros, co-herdeiros. E o termo mais correto a ser aplicado nesse momento é selo, porque algo é uma promessa a ser cumprida. Alguém deixou o pagamento, ou o primeiro pagamento, o sinal, e vai cumprir o restante depois. Então tá bom, põe o seu selo. Me garante que você vai cumprir isso. Aí então Paulo usa o termo, selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui em Atos capítulo 2 nós vemos que esse dom do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, ou selados com o Espírito Santo, é para quem? É para os judeus. É para os filhos dos judeus. Não é isso que está dizendo aí? É para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E você está incluído nisso. Eu estou incluído nisso. Então esse dom do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, estamos entendidos que é a mesma coisa. É para você, é para mim. Então nós não podemos entender que tudo é na mente. Não tem que ter nenhuma experiência. Ah, eu creio, é verdade. Agora imagina dois irmãos conversando. Alguns que creem que um desses irmãos ele acredita que ele creu e recebeu o batismo, o selo, ele já tem o Espírito Santo e é só isso. Aí ele encontra com um pentecostal na rua. Ele está em algum lugar e tal. Como que é a conversa? E aí, irmão? Passa aí, irmão? Que bom. Passa aí, eu passo. Aí, a primeira pergunta daquela pessoa possivelmente vai ser: de qual igreja você é? Né? De qual igreja você reúne? Aí, o mais espiritual fala assim: não, eu sou da mesma igreja que você, sabia? Você sabe como é que é essa história? Nós somos da mesma igreja. Aí a segunda pergunta do pentecostal vai ser o qual? Qual a segunda? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Não é isso? Você já foi batizado com o Espírito Santo? De certa forma, irmãos, eles estão certos. Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Você já foi selado com o Espírito Santo? Você já teve essa primeira prestação do Espírito em sua vida? Mas eles entendem, ou muitos deles entendem, que seria a manifestação do dom de línguas, que o batismo com o Espírito Santo, os selados com o Espírito Santo, seria você falar em línguas. Mas a Bíblia é bem clara, nem todos falaram em línguas. Nem todos falaram em línguas. 1 Coríntios fala sobre isso. Nem todos vão falar em línguas. Mas é certo, irmãos, que todos esses textos que nós lemos em Atos, teve uma experiência. Teve uma experiência, algo aconteceu. Em Atos 2, foi em tom de línguas, sim. Paulo teve uma experiência também, podemos dizer que foi selado, uma experiência que ele teve, mas algo não foi na mente. Então essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que estão longe, para todos aqueles quando o nosso Deus chamar. Então nós temos que confrontar isso que nós acabamos de falar com alguns ensinos, ou falsos ensinos, que tentam dizer que isso é o selo, isso não é o selo.
O primeiro deles é que, na regeneração, quando nós cremos, ou no nosso arrependimento, ou quando nós tivermos fé, nós somos selados. Isso não é uma verdade. E acabamos de ver pela experiência dos filhos. Então, você não é selado na sua regeneração. Você não é selado no seu arrependimento, e você não é selado quando você diz que tem fé para crer. Pode acontecer, amém? Pode acontecer, mas parece que não é assim. Tem que haver uma experiência. Então, o primeiro é esse. Porque nós não podemos dizer, irmãos, que quando o Espírito Santo está agindo numa pessoa, no caso dos discípulos, eles foram todos regenerados ou não? Vamos pegar o exemplo dos discípulos. Eles não eram regenerados antes de Atos capítulo 2? Alguém poderia dizer que não? Jamais. Você não tem base nenhuma para dizer que os 12 ou mais outros discípulos não foram regenerados, não creram, não tiveram fé no Senhor. Compreende? Então você dizer que eles creram e eles foram selados, você contradiz o que diz em Atos capítulo 2. Segundo, o que diz é que a unção que deles recebeste nos ensina todas as coisas, e não tens necessidades que ninguém nos ensine coisa alguma. E esse também não é assim. A unção que dele recebestes, que nos ensina todas as coisas, não é o mesmo do batismo com o Espírito Santo ou o selo com o Espírito Santo. Por quê? Lembra a experiência dos discípulos a caminho de Emaús? Quem que abriu o entendimento daqueles discípulos? O Espírito Santo. O Senhor Jesus apareceu a eles, e eles estavam tristes. Nós pensamos que Ele ia redimir, o Senhor então se manifesta a eles, abre esse livro para eles, não é isso? O que estava escrito a respeito deles, nos Salmos, nos Profetas, em todas as Escrituras. Então eles têm entendimento, amém? Eles foram selados ali? Não foram, irmãos. Ou seja, a unção que eles receberam naquele momento para entender as coisas espirituais não é o selo do Espírito. Possivelmente esses discípulos a caminho de Emaús estavam com aqueles em Atos capítulo 2. Os irmãos estão entendendo? A Mariana não gosta de perguntar. Os irmãos estão entendendo? Estão caminhando comigo? Amém. Ou como diz o irmão do Horizonte, pergunta-se isso. Pergunta assim, eu estou sendo claro? Eu estou sendo claro? Ou a outra não é a santificação. O selo com o Espírito Santo não é a santificação. Porque a santificação não começa quando você crê. E ela não termina ali. A sua santificação, a sua experiência com a questão de você ser livre dos seus pecados, começa no seu ato de crer. E vai acontecer, ou vai prosseguindo, até você morrer. E mesmo você não morrer, se você não morrer totalmente santo, vai acontecer depois. Não é isso? Nós entendemos pelas Escrituras? Sim, então, o selo com o Espírito Santo não é a santificação, ou a santificação não é o selo. Também não é uma manifestação do fruto do Espírito. Não é? Não. E quando Paulo fala sobre Gálatas capítulo 5, né, que ele fala sobre a luta do Espírito contra a carne. E o fruto do Espírito é amor, paz, fraternidade. Ele fala sobre aquele fruto. Irmãos, ali não é selo. Aquele fruto do Espírito, todas aquelas características do fruto do Espírito, é como um amadurecimento do cristão que vai aparecendo. Lembra lá que o Senhor Jesus diz em João 15: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, é isso? Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É como se nós colocássemos aquele fruto do Espírito na vida do cristão, vai aparecendo. Você permanece em Cristo, vai aparecer o amor. Tem que aparecer o amor. Tem que aparecer a paz. É isso? É amor. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Bondade, unanimidade, fidelidade, honestidade. E aí tem uma lista dele, são 9 características. Irmãos, isso não é o selo do Espírito. O fruto, ele aparece com o amadurecimento do cristão. Amém? E também não significa certeza da salvação. E esse aqui é um ponto importante para nós, irmãos. Porque muitos de nós podemos pensar que, porque nós temos a certeza da salvação, baseado nas Escrituras, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Caminhe comigo. Nas Escrituras, o Evangelho é pregado
Vamos pegar o Evangelho segundo João. Em muitos textos diz: se você crer, você tem a vida eterna, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que nós pregamos para as pessoas? Ó, Deus amou o mundo, Ele amou de tal forma que enviou o seu Filho. Basta você crer nele, que você tem a vida eterna, não é isso? Aí nós perguntamos: você crê nessa verdade? E a pessoa diz o quê? Creio. Essa pessoa é salva? Segundo as Escrituras? Sim. Ela foi selada com o Espírito Santo? Ou ela foi batizada com o Espírito Santo? Nós estamos dizendo que é a mesma coisa? Sim ou não, irmãos? Não. A certeza da salvação não garante que você foi selado ou que você recebeu o batismo. Então essa, para nós, é o mais contundente. Por quê? Porque nós acreditamos e se cremos, fomos selados. Até cantamos, né? Selados fomos com o teu selo, garante nossa redenção. Se de fato aconteceu a experiência comigo, com você, cante despreocupado. Mas se não acontecer, irmãos, tem que acontecer. Porque é uma promessa. É uma promessa para os judeus, para os filhos dos judeus, e para quantos o nosso Deus chamar. Ele te chamou, Ele chamou a mim. Então não pode ser algo somente na mente, psicológico. Nós temos a certeza da salvação, sim, pelas Escrituras. Quando abrimos o Evangelho de João, quando abrimos a primeira carta de João, essas coisas nos escrevo a saber, para que saibais que tendes a vida eterna a todos vós que credes no Filho de Deus. Nós cremos? Cremos. Então, se você creu, você tem a vida eterna. Não é isso que nós pregamos? Não é o Evangelho que nós pregamos? Sim, é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Você prega sobre Jesus Cristo como propiciação do homem pecador. O homem se arrepende: não, eu preciso desse Jesus Cristo, eu preciso desse Cristo, eu preciso dessa obra expiatória. Ele crê e ele é salvo. Pelas Escrituras, ele tem a certeza da salvação pela obra que Cristo fez por ele. Mas isso não é o selo do Espírito. Esse não é o batismo com o Espírito. E por último, também não é a plenitude do Espírito. Ah, não é? A plenitude do Espírito não é o próprio selo do Espírito, ou o batismo com o Espírito, não é, irmãos. E Paulo, quando escreve aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz para os Efésios: olha, vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, vocês creram, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Isso aconteceu com eles, de fato, com os Efésios. Mas o que Paulo fala no capítulo 5 e no capítulo 6? Enchei-vos. Não é a mesma coisa, compreenda? O selo do capítulo 1, versículo 13, não é o mesmo da plenitude que Paulo quer com que os Efésios cheguem, com que Paulo quer que todos nós também cheguemos, encheios, ou seja, vai enchendo o Espírito, falando entre vós, os salmos, cânticos, é isso mesmo, né? Em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando, gratidão em vossos corações. Em outra carta ele fala mais coisas sobre isso, e nós vemos que não é a mesma coisa. A plenitude, ou você cheio do Espírito, não é o mesmo selo com o Espírito. Irmãos, nós estamos falando isso baseado nas Escrituras. Tudo que nós falamos, que lemos, que estamos compartilhando, está sendo baseado nas Escrituras. Repito para os irmãos, talvez seja bem enfático. Existem muitas linhas de ensino a respeito sobre isso. Talvez nós estamos aqui dando a receita do bolo, mas o que cabe a nós é buscar de Deus, aqueles que não tiveram essa experiência, buscar essa experiência. Porque é uma promessa do Pai. Cumpriu-se nos apóstolos, cumpriu-se nos discípulos, dos samaritanos, cumpriu-se em Paulo, cumpriu lá no Cornélio, cumpriu com os Efésios. Será que não vai se cumprir em nós? Será que essa promessa parou? Não, ao contrário, Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele não deixará que nenhuma, não é isso a palavra disso? Um i ou um tio não se cumpra. Agora o problema está em mim, está em você, que muitas vezes nós queremos colocar as Escrituras no nível do intelecto. Irmãos, estou falando assim, dessa maneira, para aqueles que não tiveram experiência, para muitos que pensam que tudo isso é na mente. O crer é na mente, a experiência tem que ser na mente, o batismo tem que ser pela mente. Ah, eu acreditei, eu sou selado com o Espírito, eu tenho. Se você teve a experiência,
Irmãos, repito, não é a questão do dom de línguas. Pode ser o dom de línguas, mas existem muitas experiências. Se o Senhor permitir, na próxima vez que falarmos sobre isso, nós vamos mostrar a experiência de alguns irmãos na história da igreja. Irmãos de peso. Não é experiência minha ou de outro, uma pessoa desse século. É irmãos na história da igreja. Nós não precisaríamos. Já temos aqui o livro de Atos. Mencionamos alguns exemplos que tiveram essa experiência. Mas ainda assim nós vamos pegar exemplos do que esses irmãos disseram, do que aconteceu na vida deles. Irmãos, não é simplesmente na mente. O próprio Joel, o profeta Joel, diz alguma coisa. Vai acontecer isso com os jovens, vai acontecer isso com os velhos, vai acontecer isso com as servas. E nós não podemos, então, é tudo na mente. Eu crio, eu sou salvo pela fé. É verdade. Compreendam tudo isso. Não criem. O próprio, como nós oramos no princípio, que nós mencionamos essa noite, não vem confundir você, mas ao contrário, chegue diante de Deus, Nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará o Espírito Santo, se nós nos pedirmos. Amém? Ele quer isso, é uma promessa dele. A quantos vierem a crer, a quantos o nosso Deus chamar. Então, lembrando mais uma vez, até Atos capítulo 2 é mencionado então o batismo com o Espírito Santo. E Lucas tinha que mencionar dessa forma, para o cumprimento de todas aquelas profecias, daquelas palavras mencionadas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Depois ele não menciona mais. Até o capítulo 28 ele não vai mencionar. O apóstolo Paulo não menciona isso em nenhuma das suas epístolas. Ele vai falar sobre selados com o Espírito, mais uma vez, cheios do Espírito, encheios do Espírito. E lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. E também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós vemos aqui também, tudo é para a glória de Deus. Lendo nessa versão que eu tenho aqui, revista atualizada, dá a entender que é também um louvor para o Espírito Santo. Outras versões dizem que é para o louvor do próprio Deus. Irmãos, é tudo para o louvor e glória de Deus. A experiência que você tiver, entenda bem, esse batismo com o Espírito Santo, ou o selo com o Espírito Santo, é uma experiência para louvor e glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo teve uma experiência, aquela experiência da 2 Coríntios, capítulo 12, lembra o que ele disse? E para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado Espírito. A experiência que teve, por mais inaudita que fosse, uma experiência que todos nós teríamos, ele poderia se ensoberbecer com ela. Olha, eu sou um homem que esteve no terceiro céu. Eu sou um homem que esteve próximo de Deus. Mas então, para que não se ensoberbecesse, quanto tempo ele guardou aquela experiência? 13 anos. Agora acontece alguma coisa hoje, amanhã a gente já vem aqui, né? Irmão, essa noite eu sonhei que eu fui arrebatado, e que eu não queria voltar, e que estava tão bom. Eu sonhei que no sonho eu não queria que fosse sonho, né? No sonho eu não queria que fosse sonho, eu não queria voltar, estava tão bom, mas eu acordei e estava nessa terra. Mas para nós não nos ensoberbeceu. Mas é uma promessa de Deus para cada um daqueles que creem. A experiência, ou ser, é uma experiência, algo que Deus nos faz. E nós ficamos sabendo quando Ele faz. Amém?